Olá, habitantes do Terra X, eu sou o Luiz Abel Jornaleiro, num vídeo de dicas com meu amigo Felipe Strib. E aí, pessoal, tudo bem? Gurizada, a gente vai falar sobre uma obra que pra mim foi assim, ali em meados de 2000, uma das releituras da Era de Prata mais geniais que foram feitas, que é a Descer a Nova Fronteira, do mestre e falecido Darwin Cook. E eu trouxe o Felipe para dar um embasamento, porque ela tem uma pegada muito política e ela enfoca muito a questão da Era de Prata e o surgimento de personagens importantes como Flash, como Lanterna Verde, que é uma nova leva de heróis que vinham, né, que eram provenientes ali do segmento que a DC estava fazendo. Era de Ouro com Superman e Batman, e aí a Era de Prata com o Flash e o Lanterna Verde. Então ela tem uma visão muito forte da Era de Prata, que ela mescla com a política, E na verdade, com o status quo dos Estados Unidos na época. É muito interessante colocar até, na verdade é uma obra da Era de Prata, mas ela é uma obra que faz uma espécie de ponte entre a Era de Ouro e a Era de Prata. Para quem não sabe, a Era de Prata ela foi muito influenciada pela situação do pós-guerra nos Estados Unidos, por aquela situação de paranoia contra diversas minorias, não estamos falando de hoje em dia, estamos falando lá da década de 50, mas aquela paranoia com negros, aquela paranoia com comunistas. Então, na verdade, o Darwin Cook ele une duas questões, uma questão real, que é esse período chamado período do macartismo norte-americano, com uma ponte entre a Era de Ouro dos heróis, a Mulher Maravilha, o Batman, o Superman já são heróis, enquanto que vem surgindo novos heróis, que é um novo Flash, porque já existia um Flash anterior, surge o Flash Barry Allen, até com a origem desse Flash, que é no Showcases número 4, né? Isso. Que foi o surgimento da Era de Prata, que é considerado quando nasce a Era de Prata, que é o Flash Barry Allen, que não foi o primeiro Flash, né? Até pra quem assiste a série deve lembrar que existia um Flash anterior. Exatamente. Que no Brasil veio como Joel Ciclone. Joel Ciclone. E também o Lanterna Verde, Hal Jordan, que são os heróis, assim, e o Caçador de Marte. Mas os principais personagens, assim, que tu vê a formação deles é o Flash Barry Allen e o Hal Jordan, Lanterna Verde. Mais até o Hal Jordan como personagem. Então o interessante dessa obra do Darwin Cook é que ela, de certa forma, ela mostra o quanto aquela perseguição que o período daquela obra, A Sedução dos Inocentes, de toda aquela do Christian Whitman, que na verdade o que aconteceu? Dando um contexto histórico rápido, isso é na realidade mesmo, não é no mundo ADC. Nos Estados Unidos, um psicanalista fez uma pesquisa onde ele ouviu milhares de jovens delinquentes. Quando ele ouviu esses jovens delinquentes, ele perguntou a eles o que eles liam na infância. E a maioria deles disse que liam revistas em quadrinhos. Então, esse psicanalista escreveu sua obra dizendo que as revistas em quadrinho eram essenciais para a delinquência juvenil. Algo que é tão ridículo quanto se ele perguntasse a todos quantos bebiam água, todos obviamente diriam que bebem água, e não é a água que os torna delinquentes. Sim. Além do que, obviamente, ele não ouviu pessoas que não se tornaram delinquentes e que liam quadrinhos também. Mas naquele período nos Estados Unidos, eles vinham de um momento, que foi na década de 30 e década de 40, em que os Estados Unidos eles tinham um inimigo declarado, que era a opressão do eixo, a opressão do nazismo, a opressão do Império Japonês. Então, naquele momento, eles deixaram de ter esse inimigo declarado e começaram a procurar um inimigo interno. Colocando o movimento, os comunistas, colocando tudo que era diferente. Inclusive uma paranoia com alienígenas. Exatamente. Que depois veio, no quadrinho, o Darwin Cook relaciona com o Caçador de Marte. Mas enfim, quando aconteceu essa questão da sedução dos inocentes, essa questão da perseguição dos quadrinhos, do que depois deu origem ao Comics Code Authority, que é o código de censura... o código de ética dos quadrinhos. Então, esse período ele é retratado como um período onde os heróis, Superman, Batman, Mulher Maravilha, os heróis que existiam, então, eles começam a se requestionar. Afinal de contas, qual é o nosso papel no mundo? A gente simplesmente está aqui para tirar um gatinho de uma árvore, ou a gente está aqui para enfrentar os grandes conflitos, a gente está aqui no momento de proteger as pessoas, de proteger as minorias, de proteger quem está em situação de perigo. Tem um trecho da obra que é fantástico, que é um dos meus preferidos, que a Mulher Maravilha ela vem vindo de uma aventura dela e ela encontra um monte de mulheres num local lá, parece que é a Indonésia, né, o Indochina. Eu acho que eu me lembro se é na Coreia, não sei, acho que é na Indonésia. Ela encontra uma aldeia que foi tomada pelos militares e os militares mataram. Na aldeia tinha mulheres, tinham famílias e tal, e eles mataram todos os homens
escravizaram as mulheres, inclusive sexualmente, e deixaram elas lá presas por semanas. Ela libertou, derrotou esses soldados. Só não os matou. Só não os matou. Bem claro isso. E ela libertou as mulheres e pegou as armas dos soldados e deu para as mulheres e disse assim: façam justiça que vocês acharem que é justa. E aí os caras são exterminados e tal, e o Superman se encontra com ela depois, com ela quando eles estão isso, comemorando a morte dos soldados que tinham escravizado. Então tem várias questões morais durante toda a série. O Superman chega pronto para dar aquela velha e boa lição de moral, de dizer que não, que os heróis não agem dessa forma, quando a Mulher Maravilha coloca para ele, afinal de contas, como os heróis agem. Porque a gente tem um mundo cheio de desigualdade, cheio de violência, cheio de pessoas passando fome. E nós não fazemos completamente nada. A gente fica preocupado em derrotar o alienígena ou o fantasiado da semana. Sim, eles questionavam o heroísmo dele. Exatamente. Né? Então ela coloca isso até... É bem marcante essa transformação deles. O Batman também vem desacreditando na sua luta contra o crime. Exatamente. Tem um fato lá de uma criança que foi sequestrada por uma seita, que ele se questiona se ele vai atrás dessa criança ou não, enfim. Então a gente tem ao mesmo tempo os heróis da Era de Ouro se questionando, quase que como uma metáfora para aquilo que acontecia na realidade, exatamente, que é a perseguição aos quadrinhos, e tu tem novos heróis surgindo, novos heróis numa perspectiva muito mais de ciência, uma perspectiva muito mais urbana, não tanto heróis que representam símbolos, mas heróis que agem no dia a dia, que praticam os atos, e heróis cinzas. Enquanto que a Mulher Maravilha, o Batman e o Superman, eles têm as suas posições bem nítidas. Vou dar um exemplo que eu acho muito legal também. O Lanterna Verde, antes de ser Lanterna Verde, quando o Hal Jordan, que é aquela pessoa que a gente sabe que tem força de vontade, ele tem um momento que ele se passa na Guerra da Coreia também. Que ele fica isolado com um soldado inimigo. E ele tem que fazer uma escolha, né, Bel? Não sei se você quer falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação, porque ela coloca o personagem numa situação assim, de uma certa dúvida moral. O Lanterna Verde, ele tá em solo inimigo, só que ele tá incomunicável. E ele se encontra com um inimigo, que era um coreano, que ainda não sabia que a guerra tinha terminado. Eles eram dois inimigos, num solo inimigo, só que ele sabia que a guerra tinha terminado e esse soldado coreano não. Aí os dois começam a se embater, começam a se lutar um contra o outro, e ele começou a falar pro soldado: cara, a guerra acabou, a gente não precisa lutar. Só que eles estão lutando, e ele acaba, isso é um pequeno spoiler. O soldado não entende a língua dele. Não entende a língua dele, e ele acaba tendo que matar o cara para sobreviver. Depois, quando ele é resgatado pela Lois Lane e ele tá no helicóptero, ele se lembra como falar a guerra acabou em coreano. Ele fala, ele pega e fala. Ele poderia ter evitado. Então tem essa cena que tu falou da Mulher Maravilha e essa do Lanterna Verde são as cenas assim que refletem bem a questão de que o heroísmo, por mais que eles não tenham vestido a capa ou o uniforme, ele tem uma evolução, né, cara? E eles passaram por essa situação, no caso ele teve que matar para poder sobreviver, e isso deixa ele bem sequelado depois, porque ele passa por uma transição muito grande antes de se tornar a Lanterna Verde, mas isso não faz ele um vilão, faz ele um sobrevivente. Eu achei essa jogada entre várias citações do Darwin Cook geniais. Tu pode encontrar uma relação que eu acho muito legal dessa história com o que é a força de vontade. Quer dizer, ele não desistiu de tentar sobreviver, por mais que ele fizesse algo que pra ele, por toda a história, dá a impressão que atormenta ele o resto da vida toda dele, porque ele sempre lembra desse fato, mas ele tomou essa decisão pela sua força de vontade de não morrer. Ele não ia deixar morrer. E pra quem não sabe, a força de vontade é o poder do Lanterna Verde, é o que torna ele um herói, é ter força de vontade. Então isso que é interessante. E mais um outro fato que eu comentei com um jornaleiro também que me marcou muito foi... Eu não sei se isso aconteceu nos quadrinhos, porque eu não li a época da Era de Prata, obviamente, né? Senão eu teria uma barba que nem o jornaleiro. Mas, como eu não li nessa época, tem um período que o Flash desiste de ser Flash. Ele vai combater um vilão X lá e as autoridades, ao invés de prender o vilão, elas prendem o Flash. Quase que acompanhando aquela paranoia de perseguição, de comunistas, de alienígenas, enfim, e eles acabam prendendo o Flash. Só que o Flash consegue escapar desse momento que ele está preso, e ele vai para as redes de televisão e fala que, olha, para essa sociedade vocês não merecem um herói, vocês me provaram que vocês não precisam desse herói, vocês têm que se requestionar o que vocês estão fazendo com a sociedade, para onde a gente está indo. Então o Flash, que é aquele herói que a gente conhece como o brincalhão, a criança, aquele que adora ser herói, até pra quem assistiu o filme da Liga da Justiça, é o mais jovem, é o que gosta de ser herói. Basicamente ele diz, não, tá aqui, eu entrego a capa porque essa sociedade é muito paranoica. É verdade. Então, gente,
é o que eu digo, pra quem olha esse traço do Darwin Cook, diz, nossa, esse é um quadrinho pra criança. Cartunesco. É cartunesco, é infantil. Sinal. A gente tem tanto questionamento ético nesse quadrinho, tanto questionamento ético. Colocando ele no momento temporal, ele se passa antes daquela obra ano 1 do Mark Waid, que é o Liga da Justiça ano 1. Isso. Ele se passa exatamente antes, porque o Liga da Justiça ano 1, ele começa quando eles enfrentam o vilão Starro, Isso, que é aquele povo. Isso. E essa obra conclui ali. Isso. Então ela mostra basicamente o que acontece do fim da Era de Ouro, da perseguição e do surgimento dos novos heróis. Exatamente. E quando os heróis da Era, clássicos com os heróis da Era de Prata, eles têm que se unir. É verdade. Que forma aquela formação da Liga da Justiça que a gente conhece. Porque antes tu tinha a Sociedade da Justiça, tu não tinha uma liga. Não. Eles não se reuniam. Superman, Batman, Mulher Maravilha não eram reunidos com esse Flash e esse Lanterna que a gente conhece. E um outro personagem muito interessante que aparece também, que é o Caçador de Marte. Isso, o John Jones ali. Eles introduzem o que seria a primeira versão do John Jones, que ele veio através... Um cientista criou uma espécie de telescópio que podia chegar, ver até Marte, e com a refração da luz, o John Jones chegou aqui na nossa Terra, viu esse cientista, né, os dois se encontraram, ele pela refração da luz ele conseguiu se teleportar até aqui praticamente, ele chega assim e quando o cientista vê ele, essa é a origem do John Jones, da Era de Prata, o cientista infarta, né, ele vê, tem aquele choque, troca algumas palavras finais e morre, e o John Jones fica preso aqui porque ele não consegue mais voltar para Marte. Aí ele tem que, como ele é um transmorfo, ele acaba adquirindo forma humana, aprende um pouco com a televisão do que seria a raça humana. Que é muito interessante, que é muito legal. Televisão, e ele se transforma nos personagens. Isso, ele vai se transformando. Até que ele chega num seriado policial, Isso. e dele olha o policial, nossa, eu acho que aqui eu convenço. Aí eles viram Ele se transforma em detetive, é bem legal. E aí ele começa a combater o crime e ajudar as pessoas sendo um detetive. Então essa inserção do personagem da Era de Prata também foi bem genial, foi bem interessante. Mas para vocês terem uma noção, o inimigo real aqui da história, fora essas várias inserções que o Darwin Cook foi colocando na trama, né, cara, que tem uma ligação com o quadrinho, ligação com a realidade dos Estados Unidos dessa época, o personagem, o inimigo deles é o Centro, que é uma entidade que vivia desde a formação da Terra, no centro da Terra, mas ela é inteligente. E ela começa a ver todas as gerações da Terra, desde o Neandertal até a época moderna, e quando ele percebe que a raça humana está criando a bomba atômica, que é a arma maior de destruição em massa, ele decide intervir para exterminar a raça humana e tomar o poder e começar tudo de novo, porque ele vê que a gente criou uma arma que é a arma mora, assim, definitiva. Destruiria o planeta todo. Exatamente. E na verdade é interessante também, porque a Segunda Guerra ela termina com o uso da bomba atômica no Japão. E é quando essa entidade desperta em tese, a intenção. Exatamente. Ele estava lá, ele acompanhava essa revolução, e daí quando ele percebe, peraí, esses seres, eles são capazes de destruir todo o planeta, de destruir toda a diversidade, tudo que existe no mundo. Então, peraí, eu preciso erradicar esses seres. E aí que surgem os heróis para provar que não, que há bondade, que há algo de bom e tal. Então, de certa forma, lembra bastante o Watchmen, assim, se tu pega o quadrinho do Alan Moore, tem traços de Cavaleiro das Trevas, tem traços de Watchmen, ele tem traços de vários quadrinhos clássicos, assim, só que ele dá essa releitura com os personagens da DC, assim. Na verdade, eu não sei o que o Abel pensa, falando um pouquinho do Darwin Cook, o Darwin Cook, ele é um autor... Ele é, na verdade, um animador, ele trabalha com animações, ele atuou naquele Batman do Futuro, aquela animação, ele atuou na animação do Batman com Bruce Timm, então esse traço dele vem muito dessa outra carreira, além de cartunista, além de desenhista, de trabalhar também como artista. Sim, sim. Cara, o Darwin Cook, pra mim, o primeiro trabalho que eu li dele foi o Batman Ego, que saiu pela Mitos há uns anos atrás, uma edição especial, e infelizmente nunca foi republicado, e é uma história fenomenal. Acho que o Darwin Cook, a porta de entrada dele com o Batman Ego, no que eu li, né, acredito que ele tenha tido algum material anterior a esse, mas a minha porta de entrada pelo Batman Ego, tu já percebe que o cara, ele tem uma visão tridimensional do quadrinho, e ele tem uma visão tridimensional dos personagens, então o cara, o talento dele não parava só naquela arte dinâmica de fazer o quadrinho. Até esses dias eu mostrei para um cliente essa edição da Nova Fronteira e ele olhou assim, assim, pá, mas é bom o desenho, é bom. Eu falei assim, cara, é a identidade visual retrô do Darwin Cook, que eu acho que é uma identidade visual inconfundível, o que abrilhanta o trabalho do cara. Mas ele tem uma visão tridimensional dos personagens, mais da DC, porque ele se enraizou muito na DC, que assim é fenomenal. É aquela terceira visão que um autor não deu, outro autor não deu, uma fase não deu, ou a editora não deu, eu vou dar. Então eu acho que ele é um cara que se destacou pela visão tridimensional do negócio. Que é de movimento, que é muito própria também.
Porque o artista que trabalha com movimento, geralmente, ele faz aquela questão de um quadro refletir em outro, ou do personagem sair de um quadro para o outro. O Darwin Cook, ele não trabalha tanto com isso, ele marca os limites dos quadros. Só que ele faz uma sequência de quadros que é como se tu estivesse vendo uma cena. Exatamente. Pra mim, me marcou muito, falando em termos de arte, essa cena, por exemplo, que o John Jones está assistindo televisão, que aparece até o Pernalonga. E aparece vários personagens, e parece que tu tá assistindo algo na tua frente. É verdade. Por quê? Porque essa perspectiva dele tem o mesmo cenário, ele trabalhar com o mesmo traço, e ele mudar algum elemento, e aquilo ali vai te dando uma perspectiva de animação. É verdade. Então é muito interessante, é uma obra muito bem escrita, é uma obra que traz assim praticamente um soco na cara, porque tu olha essa arte e tu imagina, nossa, esse é um quadrinho infantil. Olha, e são poucos os quadrinhos cheios de gente bombada, fortinha e ultra realista, que fazem tu ter um questionamento como tu tem com Darwin Cook. É um questionamento ético. E hoje, na nossa realidade, é algo muito importante que se conheça, porque a gente, infelizmente, a gente está vendo uma virada de onda, a gente está andando para um conservadorismo e ele trabalha com aquele conservadorismo clássico, antigo ainda, do período do macartismo, dessa questão, por exemplo, de perseguição, de aonde estão os aliens, aonde estão os comunistas, aonde estão os negros, aonde está quem é diferente. É verdade. Entendeu? E isso torna muito interessante. Assim, é uma das poucas leituras que te faz tu te questionar e tu pesquisar um pouco sobre o período também. Eu, quando li a obra, até fui convidado pelo Jornaleiro para participar do programa, eu já tinha lido a obra, já tinha assistido a animação, que aliás é muito boa também. Boa, tem animação. Tem uma animação dessa obra, mas eu fui pesquisar um pouco sobre as décadas de 40, 50 e 60 nos Estados Unidos, para tentar entender um pouco o que era aquela perspectiva ali. E realmente é um povo, é uma população que ganhou a maior guerra que o mundo já viu. Eles venceram, eles tinham segurança, só que eles vinham de uma geração totalmente traumatizada. Uma geração que veio de um conflito, uma geração que viu Pearl Harbor, uma geração que viu várias situações e que agora começa a viver num ambiente de expansão econômica, de expansão social, vê os seus símbolos se expandindo pelo mundo todo. O que antes eles tinham um certo limite com a Europa, eles eram considerados um continente mais jovem, agora eles eram o centro do mundo, o centro cultural do mundo. E ao mesmo tempo eram lá que eram traçadas as grandes batalhas ideológicas. Ou seja, as grandes batalhas pelo que tu é, pelo que tu pensa, pelo que tu fala. É verdade. Então é muito interessante. Para mim é uma obra essencial, qualquer coleção. E é bem interessante que o final da obra termina com um discurso do Kennedy, cara, muito emocionante, em que ele fala sobre a nova fronteira. Que é o significado. Que é o significado da obra. Então, assim, cara, é sensacional. A visão que o Darwin Cook deu, assim, é excelente. Mas só para deixar claro para vocês, pessoal, isso aqui não é uma reimpressão do material que foi lançado lá na Era de Prata. Isso aqui é um revisionismo. 2004, né? O cara, ele pegou todos os personagens, deu um revisionismo exatamente linkando com os acontecimentos. Então, uma história nova. Até o diretor havia me perguntado, isso é uma reimpressão de material antigo? Não. Isso é um revisionismo do mestre Darwin Cook, que infelizmente faleceu, mas deixou um legado com uma obra essencial. E tem uma outra perspectiva que é interessante também de colocar, que é nesse discurso A Nova Fronteira, que é o discurso que realmente existiu, esse discurso do Kennedy. Ele trabalha com perspectivas que vão desde a expansão espacial, ou seja, a nova fronteira física espacial, a nova fronteira de costumes de sociedade, a nova fronteira na perspectiva de condições ou de igualdade de consumo, ou seja, para quem não sabe, tudo que a gente conhece por direitos de um consumidor se desenvolveu nos Estados Unidos nessa época. Exatamente. Então a gente teve ali a perspectiva de cada vez mais trabalhar com todo mundo com direito a ser consumidor, direito a participar da sociedade. A nova fronteira seria a nova fronteira de acesso às coisas. Então é interessante que ele trabalha com os heróis, trazendo esses novos heróis mais realistas, com histórias, com traumas, porque basicamente qual é o trauma do Superman? O Batman é traumatizado por essência, mas qual é o trauma da Mulher Maravilha? Agora, o Flash, o Lanterna Verde. Quer dizer, são pessoas como nós, são pessoas com histórias que se tornam heróis. Então é muito interessante essa perspectiva. Fica a dica, Descer a Nova Fronteira, um grande material, nota 10 na minha opinião. Nota? 10. Sem dúvida. 100%. Luiz Abel, sou o Luiz Abel Jornaleiro. Tá, nos sigam nas redes sociais, né? Se inscreva no canal. Obrigado, Filipão, por ter vindo aí. Valeu, estou à disposição, cara. Tá, é isso aí. Abração. Tchau, tchau.